Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. No vídeo de hoje eu trago o tema vencedor da nossa última enquete. Para aqueles que são antigos no canal, sabem que eu costumo trazer o primeiro e o segundo vídeo em sequência. Nesse vídeo, portanto, eu trago o tema vencedor, que são todas as garotas que gostam e amam o Subaru. Eu já fiz vários vídeos a respeito desse tema, ReZero trata esse tema com muita importância. E nesse vídeo eu não vou apenas citar as personagens que gostam do Subaru, mas eu também irei passar algumas informações adicionais e comentarei algumas teorias. E claro, comentarei se essa garota ficou com o Subaru em alguma rota alternativa ou se na rota principal ela tem alguma chance. E como eu falarei sobre todas as garotas que gostam do Subaru, certamente este vídeo terá spoilers. Mas não precisa sair do vídeo, eu estou deixando o tempo na tela, os minutos em que eu falarei sobre os spoilers, é só pular quem não quiser pegar spoiler. Mas sinceramente eu mal considero spoilers o que eu comentarei nesse vídeo, primeiramente porque a primeira minutagem que vocês estão vendo são do arco 7, o qual eu nem cogito que irá ganhar adaptação para anime. E a outra parte que eu estou deixando como spoiler, os minutos aí na tela, sinceramente, se você já viu o vídeo meu ou de outros canais de ReZero, seja resumo ou rotas alternativas, então você já sabe, nenhuma garota vai ser uma surpresa para você. Independente disso, por cautela e respeito a vocês, eu estou deixando os minutos na tela. Então eu paro de enrolar agora e vou ao vídeo. Pois bem, eu sei que todos vocês estão ansiosos para as relações românticas, qual garota gosta do Subaru em um sentido romântico, mas antes disso eu gostaria de falar algumas menções honrosas. Romance não necessariamente envolve atos carnais, e atos carnais não necessariamente envolve romance. E é por este motivo que as duas próximas personagens que eu irei citar não amam o Subaru, mas tiveram desejos por ele. Na verdade, apenas a primeira que teve desejo por ele, a segunda apenas fez algo por um momento de necessidade. Mas isso eu deixarei para contar depois. A primeira que eu comento aparece no arco 7 é a Mizelda. Ela pertence à tribo de Shudraki, uma tribo que é composta apenas por mulheres, e ela já teve desejo pelo Subaru. E não só por ele, ela também teve desejo de fazer aquilo com outros dois personagens além do Subaru. O motivo da Mizelda gostar do Subaru e também dos outros dois é aquele clássico estereótipo de mulher amazona, que gosta de homem bonito e forte. No caso do Subaru foi por causa dos atos que ele fez lá, o que ele fez naquele arco, e aí seria muito spoiler, algo que não diz respeito, mas ela viu no Subaru potencial e ele conquistou ela. Mas para a tristeza daqueles que desejavam que isso acontecesse, infelizmente isso não rolou. A Mizelda falou muito e pouco fez. Por outro lado, quem falou pouco e fez muito foi a Yorna. Sendo uma das novas generais divinas de Volackia, Yorna teve destaque no arco 7. E no capítulo 52, ela beijou o Subaru. E esse capítulo tinha tudo para ser polêmico, uma vez que o Subaru não estava na forma original dele. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que importa aqui é o que eu falei momentos atrás. Ela não beijou ele porque sentia algo por ele, mas foi um momento de necessidade. Foi um dos momentos mais tensos da novel, onde o Subaru mais morreu. O loop do Subaru estava totalmente confuso e realmente foi um dos momentos mais complicados para ele. E para ajudar o Subaru naquele momento, a Yorna tentou realizar o casamento das almas. E curiosamente, não deu certo, uma vez que o Subaru necessitava sentir algum afeto pela Yorna, e isso não ocorreu, porque o coração dele já tinha alguém, que era uma elfa de cabelo prateado. Eu não falarei mais nada porque não é para eu fazer um resumo, mas só citar, e dessas menções honrosas essas duas não têm nenhuma chance com o Subaru e foi apenas alguns momentos da novel, nada demais. Eu sei que vocês querem que eu fale de amor romântico, mas calme lá. Ainda faltam duas personagens que eu gostaria de citar e não são bem menções honrosas porque elas amam o Subaru, só que não é amor romântico. A primeira personagem que eu cito, eu até já fiz um vídeo sobre ela, que é a Beatrice. Então não é uma surpresa para ninguém. O amor que ela sente pelo Subaru é um amor fraternal, um amor entre irmãos. Embora eles tenham um contrato de espírito e contratante, o Subaru vê a Beatrice como uma pequena irmã, e a Beatrice vê ele como um irmão. Nada mais do que isso.
E a outra personagem não é nem sequer uma humana, é a Patrasche. É até engraçado dizer porque é uma relação de bicho de estimação, mas é muito mais forte do que isso. Uma vez que a Patrasche tem 400 anos também, ela é bem velha, esteve com o Subaru em algum momento antes, essa é a teoria, principalmente o Volcânica reconheceu a Patrasche. Inclusive isso foi uma surpresa para todos nós. A Patrasche é tão antiga assim, e ela é tão importante assim, então aquele encontro que ela teve com o Subaru não foi por acaso. Só a existência da Patrasche e o sentimento que ela tem com o Subaru já mostra e dá amparo para muitas teorias, como a do Espiral e a de 400 anos atrás, como o Subaru ser o Flugel. Então, sim, alguns relacionamentos que o Subaru tem com outras personagens e os sentimentos que ambos têm não é apenas fanservice ou algo simples, mas também embasamento para outras teorias. Mas eu não irei me aprofundar nesse vídeo porque o próximo vídeo do canal será justamente esse tema, então aguardem até lá. E finalmente vamos para a parte que interessa, todas as personagens que gostam do Subaru em um sentido romântico. E a primeira que eu cito não é a mais polêmica estará depois dela, mas é a mais discutida, que no caso é a Crush. Mas não é bem a Crush que vocês viram no anime, na verdade vocês até viram no anime, mas em pouco tempo, que é a Crush após perder as memórias, é justamente dela que eu estou falando. E pode parecer estranho, mas o próprio autor Tapei Nagatsuki separa as duas. Isso ocorre porque para o Tapei, quando a pessoa perde as memórias, ela perde a sua essência, então uma pessoa com as memórias alteradas é uma outra pessoa. Mas isso são detalhes, o que importa é que vamos falar da Crush após ela perder as memórias. Pois é justamente essa Crush que gosta do Subaru. E quando eu digo gostar, é num sentido romântico mesmo. Essa parte da Crush gostar ou não do Subaru causa bastante divergência, porque tem gente que acha que ela realmente gosta dele e tem gente que acha que não gosta. Sinceramente, eu também fico dividido, porque eu acho que ela demonstrou algum sentimento, mas eu acho que não é o suficiente para colocá-la na lista. Até porque foi uma pequena cena, nada comparado com as próximas personagens. Mesmo assim, eu ainda inseri a Crush na lista desse vídeo, porque realmente tem bastante gente que considerou que a Crush demonstrou um amor romântico pelo Subaru na referida cena. Mas afinal, que cena foi essa? Ela ocorreu no volume 16, nas folhas 278 a 280. Foi uma cena bem sutil, mas realmente dá para interpretar que a Crush tinha alguma coisa pelo Subaru. Pela nova personalidade dela, é possível demonstrar que ela tem essa certa insegurança. Mesmo que ela realmente demonstre as qualidades antes de perder as memórias, ela ainda demonstra uma certa insegurança. E ao se encontrar com o Subaru lá em Pristela, ela realmente ficou mais à vontade com ele. E a narração realmente dá a entender que os dois tiveram até uma reação que não era própria para o momento. Logo em seguida, o Félix ele faz uma piada falando que estava com ciúmes e falando que o Subaru era mulherengo. E claro, era uma piada que a gente não sabe se o Félix fez para se levar a sério ou só para descontrair mesmo. Mas a própria Crush trouxe o assunto de amor romântico falando que não, que o Subaru ele jamais iria trair o coração dele, que ele já tinha alguém. Nas palavras dela, que ele não era uma pessoa infiel que sentiria interesse por qualquer uma. E aí depois tem umas interações cômicas que o Subaru tem com a Beatrice, só que o que pega mesmo é a interação que o Félix tem com a Crush. Essa é a parte mais importante que o pessoal usa para saber se a Crush realmente tinha interesse ou não. Por quê? A Crush e o Félix estavam observando o Subaru e a Beatrice. E o Félix chega no ouvido da Crush e diz bem baixinho: ali, veja, Subaruzinho tenta se mostrar para qualquer um, indiscriminadamente, ele é doente, por isso não pode dar muita atenção. E a Crush responde: tudo bem, tomarei cuidado, fiquei assustada. Essa cena é importante porque dá a entender que fora de tela, a Crush e o Félix haviam conversado, ou se não conversaram, o Félix pelo menos sabia que a Crush tinha algum interesse no Subaru. Esse interesse é romântico? Não sabemos com certeza. Mas o que ficou explícito é que a Crush ela teve algum momento em que ela se assustou pensando que o Subaru pudesse ter um interesse romântico nela. E se ela ficou tão assustada assim, pensativa, é porque no inconsciente tinha algo a mais. É possível interpretar que a Crush demonstrou algum interesse romântico pelo Subaru nessa cena? É possível.
Também é possível interpretar que não tinha nada demais? Também é possível. Sinceramente, eu acho que realmente a crush demonstrou algo, mas não vejo sendo algo romântico, pelo menos não se concretizando. Tinha que ser mais trabalhado. Pra mim foi algo que o Tapei colocou mais pra falar, ó, poderia ter um interesse romântico, mas ele nem trabalhou mais que isso. É só uma cena descontraída. Também não vou no sentido de que não tinha nada demais, que seria um absurdo falar que a crush demonstrou interesse. Não, pra mim demonstrou. Só que pra mim foi só uma cena descontraída que o Tapei poderia ter trabalhado mais, eventualmente, só que ele nem trabalhou. E é por esse motivo, não só por esse motivo, mas é claro, a crush não tem nenhuma chance de ficar com o Subaru. Não há nenhuma intenção do autor em fazer isso. A única rota em que ela ficou com o Subaru foi na Rota da Luxúria. Então, nas outras rotas e na rota principal, ela não fica com o Subaru e ela não tem chance, não há intenção nenhuma do autor. Então, a única cena que chega perto de falar que a crush gostava do Subaru em um sentido romântico seria essa. Fora as outras, não tem nada a ver com romance, seria só em admiração, nada demais. Por isso, passo para a próxima garota. E essa é a mais polêmica, a Petra. Essa é uma das personagens que eu mais vi treta na internet. A Petra, principalmente pelo famigerado Petra If, que apesar de ter If no nome, não é uma rota escrita pelo Tapei Nagatsuki, mas é apenas uma fanfic. Inclusive, meu amigo Barusu já fez um vídeo sobre ela e provavelmente ele vai ser o único que vai fazer um vídeo sobre ela, ninguém mais vai fazer, acredito, então tô deixando o link na descrição para quem tiver interesse. E o motivo da polêmica toda, que é o principal fator, é a idade da Petra. Ela tinha 12 anos antes do time skip e depois do time skip ela tem 13 anos. Ou seja, ela continua tendo uma idade adolescente. O que faz com que muita gente se incomode que ela demonstre interesse romântico pelo Subaru. Faz sentido, realmente, ela é muito nova. Só que não há nada normal na novel, não há nada de errado escrito na novel. E pela primeira vez, e apenas na Petra eu vou fazer isso, eu já adianto. Ela não tem nenhuma chance com o Subaru. E o Tapei não escreveu... Eita, verdade, tem o Lust If. Ela tá lá, né? Ah, mas na rota principal ela não tem chance. É isso que importa, gente, é isso que importa. Na rota principal ela não tem chance, é isso que importa. E como eu já falei, o Petra If, ele não é uma rota escrita pelo Tapei. É uma rota escrita por fã, é uma fanfic apenas. Mas afinal, como que a Petra se apaixonou pelo Subaru? É triste dizer isso, mas infelizmente não adianta ler a Light Novel. Certamente na Light Novel você encontrará mais informações, mas a origem desse amor você não encontrará lá. O motivo disso é porque não está na história principal de ReZero, mas em uma side story denominada O Mundo aos Olhos de Petra. Essa história paralela se encontra no ReZero Tanpencho volume 3. Na época em que eu li, infelizmente essa side story não tinha traduzida nem sequer para inglês, apenas em japonês. Mas a boa notícia é que essa side story está no volume 5 do capítulo 2 do mangá, Uma Noite na Mansão. É a primeira side story desse volume. Nessa história paralela, a gente descobre que a Petra se apaixonou pelo Subaru devido aos acontecimentos do arco 2. No início, a Petra não gostava do Subaru. Ela achava ele estiloso, mas não gostava da cara dele. Ademais, a Petra achava que o Subaru a menosprezava por ela ser uma adolescente. Aconteceram muitas coisas nessa side story, mas o importante é que após os eventos do arco 2, a Petra e os meninos da vila foram visitar o Subaru na mansão. Ele estava desacordado, mas a Petra ficou em choque ao ver o Subaru todo machucado. Ela pensou que o Subaru nunca iria perdoá-la. Entretanto, quando eles se encontraram, o Subaru a perdoou. E com isso, ela descobriu que o Subaru era uma pessoa gentil e gostou dele. E momentos depois, o Subaru foi a primeira pessoa que não menosprezou o sonho da Petra de abrir uma loja de roupas na capital. Aí não tinha como, a Petra se apaixonou. É algo bem engraçado, porque apesar da Petra ser a mais nova, ela tem mais malícia que a Emília, por exemplo. Então existem alguns momentos engraçados com a Petra trabalhando na mansão do Roswell. E também existem algumas cenas da Petra no arco atual, mas aí já não é assunto para esse vídeo. A Petra ama o Subaru em um sentido romântico, porém ela não tem chance alguma. Não preciso me prolongar mais, o que era mais importante já foi dito. Então passo para a próxima personagem. E essa aqui é a favorita de muitos leitores.
A Shaula. Para alguns ela tem um visual muito atrativo e para outros ela tem um visual muito exagerado. A Shaula é a guardiã da Torre de Pleiades. Tendo destaque no arco 6, a Shaula, quando encontrou com o Subaru pela primeira vez, ela já disse que o Subaru era o mestre dela. Não irei entrar em detalhes porque senão o vídeo ficaria muito extenso, mas é como se fosse confirmado que o Subaru fosse realmente o Flugel. Apesar da aparência e da idade, a Shaula tem uma personalidade muito imatura. O amor que ela sente pelo Subaru é de aprendiz e mestre, mas também é romântico. Ela passa o arco 6 inteiro demonstrando afeto pelo Subaru, e ela cumpriria qualquer ordem dele. Sim, qualquer ordem, e não entrarei mais em detalhes. Apesar disso, não aconteceu nada demais na história principal, e assim como todas as rotas alternativas, o Subaru tem uma parceira, e claro, a Shaula é parceira do Subaru na rota da Gula, o Tsugihago Ife. Não é uma parceira em um sentido romântico, mas a relação que chega mais perto entre os dois seria no Tsugihago Ife, que seria a rota da Gula. A Shaula tem alguma chance com o Subaru, seja na história principal ou em rotas alternativas? Bem, não. Nenhuma chance, não adianta, e quando eu falo que ela não tem nenhuma chance, eu nem sequer estou considerando o que aconteceu com ela no final do arco 6. Ela não teria nenhuma chance mesmo, em nenhum momento mesmo da história. Eu entendo que muitas pessoas gostam da Shaula, mas infelizmente para algumas pessoas ou felizmente para outras, a Shaula não tem nenhuma chance com o Subaru. E o próprio Subaru nem sequer demonstrou interesse pela Shaula. O mais perto que ele chegou a ter afeto por ela foi no final do arco 6, e não tinha nada a ver com romance. E nesse ponto eu passo para a próxima personagem, que já é muito bem conhecida de vocês, a bruxa da ganância, Echidna. Claro, se você prefere chamá-la de Echidna, 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 fique à vontade. Eu a chamarei de Echidna porque me acostumei assim. E peço desculpas, mas eu não vou me estender muito aqui. E o motivo disso é porque eu já gravei sobre a Echidna e o amor que ela sente pelo Subaru. Como se já não bastasse aquele vídeo que eu gravei, eu ainda fiz um outro vídeo de todas as bruxas e o que elas pensam sobre o Subaru. E certamente esses dois vídeos estarão na descrição, é só conferir. Ou se preferir é só entrar no meu canal que eles estarão lá, fique à vontade. Desde que eu gravei esses dois vídeos, não tiveram atualizações sobre a Echidna e mais informações sobre o que ela sente pelo Subaru. Mas sim, a Echidna gosta do Subaru em um sentido romântico? Acredito que sim, mas é do jeito dela. Na verdade, teve sim atualizações porque nesse inteirinho que eu gravei os últimos dois vídeos citados, teve a reescrita da Rota Kazaneru em versão light novel. E lá teve uma cena interessante onde a Echidna demonstra muita insatisfação com o Subaru simplesmente não querer fazer nada com ela. Podemos interpretar que a Echidna só teria curiosidade em tentar uma experiência nova, poderíamos, mas eu acredito que o buraco é mais embaixo. Assim como eu já falei várias vezes em lives, depois do Subaru, eu considero a Echidna a melhor personagem escrita de ReZero. Ela possui diversas camadas, e por falar em camadas, existem 3 Cs que eu considero essenciais para a escrita da Echidna: completa, complexa e complicada. Dá para adicionar uns outros Cs como curiosa, confusa, mas basicamente este vídeo não é para eu analisar a complexa natureza da personalidade da Echidna, mas sim a relação que ela tem com o Subaru. Ela tem uma visão de mundo empírica, só que ao mesmo tempo niilista em relação aos sentimentos. E o amor que ela tem pelo Subaru advém disto. O próprio Tapei Nagatsuki várias vezes em Q&A já falou que a Echidna sente algo a mais. E na própria série de side story do The Witch's After Tea Party, a própria Echidna demonstrou algo pelo Subaru. Lá ela pensa no Subaru e quando é em relação a ele, a natureza dela tem um desvio, tem uma mudança, há uma discrepância do estado natural da personalidade dela. Mas nesse ponto eu não entrarei em detalhes nas cenas. E certamente eu nem precisaria dizer isso, mas eu também já gravei sobre as side stories da Echidna, o link estará na descrição. Nesse vídeo da descrição eu comento detalhadamente cada cena. Nesse vídeo que eu estou gravando agora, o que é importante destacar? As próprias side stories revelam que a Echidna sente algo pelo Subaru. O próprio autor revelou em Q&As que a Echidna tem algo a mais pelo Subaru, mas a própria história principal já demonstra que a Echidna também sente algo a mais. O problema é que o amor dela é diferente das outras, porque é um amor um pouco doentio.
E isso vem da personalidade da Ekidna, que é uma personalidade torpe, mas única. Única porque ela é uma bruxa, e uma bruxa já tem uma personalidade diferente das pessoas comuns. Mas a Ekidna ainda tem uma personalidade diferente até mesmo das outras bruxas. E é por esse motivo que muitos leitores de ReZero não consideram que a Ekidna não ama o Subaru em um sentido romântico. Mas eu considero que sim, só é o jeito único dela de amá-lo. E claro, não poderia deixar de citar teorias. A mais famosa é que o motivo da Ekidna odiar tanto a Emilia é por causa do Subaru/Flugel. E como eu falei /Flugel, também posso falar Emilia/Satella, a qual a Ekidna nutre um sentimento igual pelas duas, um ódio a qual a gente não sabe o que, mas muitas pessoas teorizam que é por causa do Subaru e o Flugel. Mas dessa vez eu vou ter que ficar contra essa teoria. Apesar de eu achar que a Ekidna ame o Subaru romanticamente, eu não acho que é por causa do Subaru e o Flugel, até pelas recentes side stories envolvendo o Roshin. Mas em relação a esse amor que a Ekidna sente pelo Subaru, acredito que seja romântico, só que é algo único. A que mais se aproximaria desse amor seria a Satella, também pela personalidade bruxa dela, só que ambas, tanto a Ekidna como a Satella, são únicas em relação ao Subaru. E como seria a relação do Subaru com a Ekidna, por exemplo? Já adianto que isso não tem chances na história principal, então se você quer ler ou quer ver no anime nunca vai acontecer, mas se você quer ver na light novel, na história principal, o Subaru junto com a Ekidna, pelo menos nesse sentido romântico, tendo alguma chance, não, já tira o cavalinho da chuva, não vai acontecer isso não. Já é demonstrado na história principal com quem ele vai ficar, não tem como. E a Ekidna é algo muito inviável dele ficar na história principal. Até mesmo porque a Ekidna foi parceira dele na história da ganância. Na Rota da Ganância, o Casaneiro Ify, tanto na versão web novel como na versão light novel, onde foi inserido mais algumas informações, a Ekidna é a parceira dele. E quando eu digo parceira, também não é em um sentido romântico. Eu digo que é num sentido que a Ekidna é a pessoa mais próxima do Subaru nessa rota. Em todas as rotas alternativas do pecado, o Subaru tem uma parceira, não necessariamente em um sentido romântico. Na verdade, apenas no Ren Ify, que é a rota da preguiça, e claro, no Lush Ify, há romance, mas tirando essas duas rotas, nos outros são parceiras apenas de companhia, ou de amizade, ou de trabalho. Como eu já tinha falado, a Shaula mesma é parceira do Subaru no Tsugihago Ify. E claro, eu vou repetir porque isso vale para todas as parceiras do Subaru em rotas alternativas. As personagens que foram parceiras dele não têm chances na rota principal. E como a Ekidna foi parceira do Subaru no Casaneiro Ify, é certo que a Ekidna não tem chances na rota principal. E no Casaneiro Ify já era demonstrado na versão da web novel, mas a versão light novel melhorou isso e demonstrou ainda mais como seria a relação entre os dois. E é claro, é uma relação tóxica e manipuladora. E o pior é que a Ekidna não faz mal apenas para o Subaru, mas para ela mesma. Para aqueles que leram Casaneiro Ify na versão da light novel, vai lembrar da famigerada cena do Subaru descontando a raiva na Ekidna. Foi uma cena bem pesada e eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu só digo que o Subaru perdeu a linha. Mas é basicamente isso. A Ekidna, ela toma muito do Subaru, mas também oferece mais do que deveria. É uma relação ruim para ambos. Ambos se sacrificam nessa relação. E é um amor realmente muito danoso para ambos. E é engraçado que eu já gravei 2 vídeos sobre a Ekidna. Esse vídeo é para ser apenas um resumo do que cada personagem sente pelo Subaru, mas a parte dela ficou grande. E é grande por causa da complexa personalidade dela. Sendo assim, concluindo, sim, eu acredito, é uma interpretação minha, que a Ekidna ama o Subaru em um sentido romântico, mas é um amor único. É um amor que só ela consegue demonstrar. Ela não tem chance na história principal, porque a heroína do Tappei já é muito bem definida, e também porque ela foi a parceira do Subaru no Casaneiro Ify. Desse modo, passo para a próxima personagem. E essa aqui, já gravei vários vídeos sobre ela, simplesmente a personagem mais famosa de ReZero da primeira temporada, a Ren. Não é segredo para ninguém que a Ren ama o Subaru em um sentido romântico desde o final do arco 2. No anime, esse amor é demonstrado de uma forma saudável, só que o amor da Ren não é tão saudável assim. Não que ela fez algum mal pro Subaru após se apaixonar por ele, mas ela é um pouco obcecada por ele. O amor que ela sente pelo Subaru é tanto, a obsessão que ela tem tanto por ele, que ela seria capaz de fazer quase tudo por ele.
não é algo muito saudável para a própria Ren. O motivo dela ter aceitado se tornar a segunda esposa do Subaru se a Emilia deixasse é oriundo dessa personalidade da Ren, desse desejo de servir ao Subaru e estar ao lado dele, mesmo sendo a segunda opção. E algumas side stories contam sobre esse amor que a Ren sente, essa obsessão que ela sente pelo Subaru. Só que apesar dessa obsessão parecer ser algo muito sério, a trama não se leva tão a sério, sendo algo mais cômico. O que faz sentido, uma vez que essa obsessão que a Ren tinha pelo Subaru é de antes de perder o nome e as memórias. Após ela acordar no arco 6, ela não se lembrava do Subaru, e por isso ela tinha até um certo ódio e desconfiança por ele. O que é totalmente normal. Sem as memórias, ela só tinha a primeira impressão com o Subaru e também o cheiro da bruxa. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi uma desconstrução, ou melhor, uma descaracterização da personagem. Aquela reação é totalmente compatível do que é a Ren. Porque a Ren odeia o cheiro da bruxa. Aquilo é um trauma para ela, e ela só passou a aceitar esse cheiro e não odiar o Subaru por causa das ações dele no arco 2, o qual a fez se apaixonar. Porém, sem as memórias, a reação seria aquela mesma. Inclusive, é a mesma reação que a Ren tinha com o Subaru antes de se apaixonar por ele. Algumas side stories do arco 2 já tinham trazido essa dinâmica e não era uma novidade para a gente. Dessa forma, assim como aconteceu no arco 2, a Ren com o tempo foi voltando a se apaixonar pelo Subaru. Claro, o arco 8 está tendo outro foco e com certeza não será focado nisso, porém, acredito sim, mantenho aquela teoria que eu venho falando há anos, que a Ren e a Emilia terão aquela conversa a respeito do Subaru. Aquela mesma vista no terceiro teste da Emilia, a qual eu acredito que elas conversarão sobre a Ren ser ou não uma segunda esposa do Subaru. Para os meus inscritos mais antigos, isso não é novidade, eu já gravei um vídeo sobre isso, falando de uma cena que foi cortada na primeira temporada do anime, referente ao volume 7. No caso, a cena cortada foi de uma proposta que a Ren fez para o Subaru, que ela gostaria de se tornar a segunda esposa dele, tendo em vista que ela sabia que a primeira no coração dele era a Emilia. E o Subaru falou que se a Emilia permitisse, não haveria problema nenhum. Aliás, aquela primeira cena lá na segunda temporada, do Subaru tentando contar algo para Emilia, era referente a essa proposta. Então tá, o Subaru quer, a Ren quer, legal, a Ren tem chance com o Subaru? Não. Desculpa gente, mas essa é a vontade do autor. Em vários Q&As ele já deixou claro que ele não tem intenção de fazer ReZero um harem. O Tapei Nagatsuki já tinha uma heroína principal mesmo antes de começar a escrever ReZero, e essa heroína principal não era a Ren. E a própria história, a própria trama de ReZero já demonstra que a Ren não é um par romântico para o Subaru, ela é só uma personagem de apoio para ele. É uma excelente personagem, mas nenhuma intenção do autor em fazer ela ser um par romântico para o Subaru, pelo menos na história principal. Porque já é de conhecimento comum de que existe a Rota da Preguiça, e lá a Ren se casou e teve filhos com o Subaru. E este é mais um motivo pela qual a Ren não se tornará a esposa do Subaru na história principal, porque se o Tapei já escreveu uma rota alternativa com a Ren casando com o Subaru, então na história principal não vai ter nada. Eu gostei de como a personagem da Ren foi escrita. Eu gostei, vi muito sentido. Muita gente não gosta de como ela se apaixonou pelo Subaru, não gosta da personalidade dela. Particularmente, eu gosto. E eu acho totalmente justificável não só o amor, como a parte obsessiva dela, pois ela era traumatizada pelo culto da bruxa, o cheiro causava arrepio nela e ela odiava o Subaru no início. E essa transformação desse sentimento ruim, negativo pelo Subaru, que era ódio, medo, repulsa, foi se transformando em amor e obsessão. Foi algo bem natural, de um extremo para o outro. Eu não vi isso sendo forçado como alguns leitores argumentam. E sendo sincero, na história principal dá pra gente notar isso, mas lendo as side stories, a gente consegue perceber como isso foi bem escrito. Antes dela se apaixonar pelo Subaru e depois que ela se apaixonou por ele. E eu confesso que na época lá do arco 7, a Ren com a amnésia, eu confesso que eu não gostava muito dela. Inclusive, até hoje não é muito do meu agrado essa Ren com a amnésia e tudo aquilo, mas o que eu não posso negar é que foi bem aplicado. De todas as minhas críticas do arco 7,
A Ren com amnésia não é uma delas. Então, claro, essas duas Rens, esses dois momentos que ela se apaixonou pelo Subaru, eu falo que foi bem escrito e eu gosto dessas duas personagens. Porém, a Ren nunca teve chance com o Subaru, o autor não mudou de ideia e nem irá mudar. Ela não irá se casar com o Subaru na história principal. O máximo que pode acontecer, e eu acredito que irá, é aquela conversa, que apareceu inclusive no anime na segunda temporada, no terceiro teste da Emilia, que é a Emilia e a Ren conversando. E eu acredito que essa história de segunda esposa do Subaru irá ter sua resolução lá. Eu já me prolonguei demais, então passo a comentar agora sobre as três últimas personagens. E sim, eu irei comentar sobre essas três de uma vez só. E tem mais de um motivo para eu comentar sobre as três juntas, e isso ocorre porque não é segredo para ninguém que falarei sobre a Emilia, a Sátela e a Bruxa da Inveja, e existe a teoria de que as três são uma só. Mas é claro que não é só por isso que eu estou falando das três de uma vez, e inclusive eu irei falar de uma maneira bem resumida, mas o motivo de eu estar falando assim é porque eu já gravei mais de um vídeo sobre essas três. E eu falei exclusivamente da relação de amor que as três têm pelo Subaru. Esses vídeos estarão na descrição, então é muito mais fácil vocês irem lá assistir. Mas fiquem tranquilos, porque eu tenho coisas novas para falar sobre a Emilia, a Sátela e a Bruxa da Inveja. Pois bem, mas antes de falar dessas novidades, vamos recapitular o que é importante. A Sátela e a Bruxa da Inveja são consideradas entidades diferentes. É aquilo que todos já sabem, a Sátela era incompatível com o fator da bruxa e quando ela adquiriu o fator da Bruxa da Inveja, veio a personalidade da Bruxa da Inveja. Apesar da denominação personalidade, a obra trata como uma outra entidade. Uma entidade independente, só que elas compartilham o mesmo corpo? Bem, isso até hoje não foi muito bem explicado. Mas basicamente, o amor que a Emilia sente pelo Subaru é um amor inocente. Um amor puro, empático, bom, saudável, mas principalmente inocente. E tenho essa ênfase no inocente porque o amor da Sátela é quase idêntico, tirando a parte da inocência. E aí envolve teorias de que a Sátela viveu mais, ou pelo menos ela possui mais memórias. E consequentemente, mais experiência, sabendo coisas que a Emilia não sabe, como por exemplo, da onde vêm os bebês. O que curiosamente a Emilia não sabe até hoje na novel. Então, como a gente interpreta, como o que mais parece ser na novel, é que a Emilia e a Sátela são a mesma pessoa, só que a Sátela seria uma Emilia do futuro, assim. Então basicamente o comportamento delas são parecidos, tirando a parte que a Sátela parece ter mais experiência. Nesse ponto, a inveja é diferente das duas. O amor dela é tóxico, maldoso e egoísta. Um exemplo disso são as vezes que o Subaru tentou quebrar o contrato. A Sátela em nenhum momento machucou o Subaru, quem machucava era a inveja. E como visto na novel, a inveja parece se divertir machucando o Subaru. Ela parece realmente se divertir com o sofrimento dele. Ela é extremamente possessiva. E esses são os três tipos de amor. Um amor da Emilia, que é inocente, o amor da Sátela, que se assemelha ao da Emilia, tirando a parte da inocência, e o da inveja, que é tóxico. Apesar dessas diferenças, as três amam o Subaru em um sentido romântico. Nesse ponto, o que mudou desde os últimos vídeos que eu gravei sobre elas até o momento atual na novel? Na metade do arco 7, o loop do Subaru começa a ficar muito bagunçado, e isso ocorreu porque a Sátela se perdeu dele. E nesse período que ocorreu isso, o Subaru sentiu falta da Sátela. Ele percebeu o valor da Sátela nesse momento. Muitos de vocês podem pensar que ele já havia percebido antes, seja no arco 4 lá no Chá das Bruxas, ou talvez no arco 6. Só que, por exemplo, no arco 4, foi uma parte inconsciente dele. É algo difícil de explicar nesse vídeo, mas tinha uma certa parte inconsciente dele. E no arco 6, o Subaru estava totalmente inconsciente, não se lembrando depois daquele momento e das palavras e dos seus desejos. Todos esses momentos eram os verdadeiros sentimentos do Subaru, só que ele nunca disse isso de forma consciente. Já no arco 7, ele falou de forma totalmente consciente de que ele precisava da Sátela. Ele gritou pelo nome dela e ela finalmente o encontrou. Foi uma cena bem bonita e eu posso garantir que essa foi a minha parte favorita do arco 7. Também teve um desenvolvimento por parte da Emilia. Não na história principal do arco 7, porque ela não aparece quase nada lá,
mas nas side stories referentes ao arco 7. E foi muito legal esse desenvolvimento da Emilia, porque ela se mostrou mais independente. Ela começou a depender menos do Subaru para algumas coisas, começou a agir mais como uma líder, e isso por si só não é um desenvolvimento na relação deles, mas indiretamente ajuda. Porque a imaturidade da Emilia atrapalhava o desenvolvimento e avanço na relação deles. E além disso, com o tempo que a Emilia ficou sem o Subaru, ela sentiu muita falta dele, o valorizando ainda mais. E a respeito da inveja, já não teve tanta novidade assim. É algo mais interpretativo da minha parte. Sempre teve a teoria de que a Sátala e a inveja tinham um conflito interno entre si. Uma teoria que não é bem teoria, porque é realmente algo presumido. Só que no arco 7 pareceu ainda mais confirmado isso. A inveja tem uma certa obsessão pelo Subaru, também tem uma natureza bem destrutiva, e a cada vez que eu leio mais a novel, eu percebo que no arco 11 ou arco 12 a inveja será melhor explorada. Elas têm chance com o Subaru? As duas primeiras sim, a inveja certamente que não. Inclusive, o Subaru ama a Emilia e ama a Sátala, só que ele não ama a inveja. Mas com quem que o Subaru ficará no final? Com a Emilia ou com a Sátala? Se você é fã da Emilia e torce para que ela fique com o Subaru no final, pode ficar tranquilo, porque é quase impossível disso não acontecer. Eles ficarão juntos no final. Como se a história já não deixasse claro que isso fosse acontecer, no Q&A de 10 anos, o Takebe Nagatsuki praticamente confirmou isso. Então, sobre a Emilia, podem ficar tranquilos. Mas é a respeito da Sátala. Eu não descartaria a possibilidade do Subaru ficar com a Sátala também. E isso não seria bigamia, como eu já falei, eu acredito que as duas já foram a mesma pessoa, só estão divididas no momento, e lá no final elas irão se fundir. E isso não é uma teoria só minha, mas de muitos leitores. Basicamente é isso, eu sei que foi curta essa última parte, mas eu não vi necessidade de repetir tudo que eu já falei em vídeos anteriores. Então caso você queira saber mais, ver mais detalhes das personagens que eu falei, se eu gravei algum vídeo, eu estou deixando tudo na descrição. E caso você sentiu falta de alguma personagem, por exemplo a Han ou as outras candidatas reais, eu não citei porque eu não sinto nenhuma química, não acho que elas tiveram um relacionamento interessante com o Subaru que valia a pena citar nesse vídeo. Claro que elas tiveram ótimos momentos e boas cenas com o Subaru, mas sinceramente, comparadas com todas as outras que eu citei, até as que tiveram uma cena extra, como a Yorna ou a Mizelda, acredito que nesse vídeo em específico não valia a pena citar. Mas é para esse vídeo em específico, porque, caso vocês tenham interesse, eu posso gravar um vídeo sobre a Han e sobre as candidatas reais com o Subaru, e falar como foi o relacionamento delas, algumas cenas extras de side stories. Inclusive, posso falar disso em live, e já deixo o aviso, fiquem atentos na aba da comunidade do meu canal e também nas minhas redes sociais, pois em breve eu e outros criadores de conteúdo de ReZero faremos uma live. Agradeço a todos os membros que estão comigo até hoje, em especial ao novo membro, ao Ed3Ardo, Ediardo, desculpa, não sei como falaria certo seu nome. De qualquer forma, agradeço pelo apoio, meu amigo, um forte abraço. Mas para esse vídeo, já não tenho mais nada o que falar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se você gosta de animes e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.